E aí, meus amigos, mais um podcast aqui, mais um episódio do Pode Chegar com meu amigo Rafa, né, Rafa? Aí, mais um. Obrigado pelo convite novamente. William, pode ficar de férias aí mais uns 2 meses aí, que tô gostando da brincadeira aqui, viu? Eu vou falar, viu, Rafa, o pessoal gostou aí, o Maurício, o Paulo, falou, meu, tá só melhor que o contrato William. agora, pô. Agora já era. Assina, deixa o William lá. E os caras pagam bem, hein? Paga bem, né? Pode ficar aí, William. A janta é boa, pelo menos, que eu vi. A janta é boa. E hoje a gente tem mais um convidado aqui especial, Esse hein, aí cara? é fera, hein? Esse aí... Pô, você deu sorte, hein, que os convidados estão... Putz, cara. E top, conhecidos meus aí que eu acompanho. Então eu tô feliz, cara. Cara, amigo nosso aí. Verdade. E, meu, tem um talentosíssimo. Esse daí é indiscutível, hein? Indiscutível, fala aí. Indiscutível. Né? E tem uma história bonita, cara. Uma história bonita, bem conhecido aí entre nós, nossos amigos. Né? Então o pessoal vai gostar do nosso convidado de hoje. Então vai lá, fala lá, quem que é nosso convidado? Nosso convidado de hoje é o nosso ilustre amigo Joey Hirata. Aê, grande Joey. Eixa, Tudo bom, Joey? Cara, satisfação aí estar aqui junto com vocês. Pode chegar, né? Isso. Pode chegar e ter curtido o convidado. Eu sei que já passaram bastantes pessoas ilustres aqui, então vamos ver o que vocês vão aprontar hoje aí, porque não falaram nada do roteiro hoje pra mim, só falaram aí, vem aí. Não tem nada combinado, Joey. Não tem nada combinado. Nada. Eu falei, só espera não entrar num aperto aí. E o legal e o emocionante é isso, viu? Ó, se você não sabe, já vou te adiantar, meu. A gente faz o pessoal cantar, hein? Bom, até aí tudo bem, né? Se ele pedir outra coisa... Corre o risco até de escolherem um funk aí, né? Aí já complica um pouquinho. E se não cantar, a gente faz dançar, né? Faz dançar. Quem não canta, dança. Né? Isso aí. Mas vamos lá, Joey. Obrigado pela sua presença, né, meu? A gente sabe que você é ocupado aí, meu. Sempre tá cheio de evento. Aí agora não tem evento, mas tem as lives aí. Toda hora tá em live. E ele tá agora... aparecendo sabe aonde? Eu vi. Eu vi. Meu, o cara é estrela, meu. Até como atleta, hein? Até a presença, até como atleta, você viu? Meu, Band Esporte, né, Joey? Esse ano como... por causa das Olimpíadas, né, o tema Japão está sendo muito comentado, né, então acho que quando o pessoal acaba perguntando de música japonesa, o karaokê mesmo, aí o pessoal acaba me chamando, né, então a gente acaba, assim, tendo muita satisfação de estar representando, não sei se eu sou o melhor representante para falar disso, mas graças a Deus a gente tem dado conta do recado aí. Mas você tem representatividade, né, Joey? É bem conhecido aí dentro da colônia, né, e como cantor também tem uma história longa aí, né? Uma trajetória, né? Eu perguntei para eles aqui, quanto tempo vai ser esse podcast aqui que tem que falar, porque se for para começar a contar desde o início da minha vida, é gigante, eu tenho que falar bem rapidinho hoje aqui, para conseguir falar. A gente está acostumado, Joey, a acompanhar o Joey já em cima do palco, o artista, mas aqui a gente vai ter oportunidade de conhecer a história do Joey, né? Sim, sim. Então com certeza aí um trecho importante da sua vida que muitos, como eu, por exemplo, têm a curiosidade de saber como começou, né, Alex? Como que desenvolveu tudo isso, né? Conta aí, como que você começou na música? Bom, tudo começou lá em Maringá, né? Eu sou nascido e natural de Maringá. Meu pai, ele era diretor do departamento de canto lá na SEMA, né? No clube lá na SEMA. E minha mãe também sempre cantava. E quem começou a cantar foi justamente a minha irmã, a Jane, que é mãe da Pamela, né, e da Luana, que começou a cantar lá em casa, e eu sempre via, né, em casa lá, minha mãe costurava roupa pra gente, e costurando roupa pra minha irmã, e só de olho, né? Aí ela começou a viajar e eu só de olho. E eu perguntei, poxa, mas por que ela tá viajando? Por que ela ganha roupa? E meu pai falava assim, porque ela canta, né? Porque ela vai cantar. Aí eu fiquei de olho. Aí depois ela foi pro Paranaense e foi lá, ganhou mais roupa e viajou. Aí depois foi pro Brasileirão, vinha aqui em São Paulo cantar aqui no Bunca, né? E também ganhou roupa nova e veio viajar para São Paulo. E eu falei, esse negócio aqui é legal. Aí eu cheguei pro meu pai e minha mãe e falei,
pai, eu quero cantar. Pô, mas isso você tinha quantos anos? Eu tinha 8 anos. Caramba. Né? Tinha 8 anos. Então, assim, na verdade, não foi a motivação da música em si, mas é de querer viajar, de querer ganhar coisas. Mas quando eu comecei a cantar também, a minha mãe, a gente fazia Nihongaku e aula japonesa, né? Aula japonesa, né? Em japonês. E no final da aula, sempre tinha ensaio com a minha professora, que ela ensinava a gente a cantar. Tanto que eu também fiz parte de um coral, né? E ela tinha um coral que chamava Luz Amor, lá em Maringá. A Jane cantou, vários cantores, até o Carlos Toshi, que foi um cantor muito famoso lá no Japão, que estourou no sucesso lá também, foi cantor, e eu fui solista, né, desse coral. E então eu sempre tive muito assim motivação, tanto dos meus pais, né, lá na escola, e eu comecei cantando, e logo na primeira vez que eu cantei, eu tirei 4º lugar, e para ir pro Paranaense tinha que ir só os 3 primeiros, e eu fiquei hiper arrasado, falei, poxa, eu não vou ganhar roupa mais e não vou viajar, né, aí não sei porquê, a menina que tirou 3º lugar, ela não pôde ir, e eu acabei sendo convocado, que era o 4º, né? Então eu fui convocado para ir para o Paranaense. Nossa, aquilo para mim foi assim, acho que eu falo que aquilo que foi um carvão gigante que jogaram dentro da minha fornalha, porque me deu uma alegria tão grande. E até então você já estava com quantos anos? Eu estava com 8 anos. Ah, isso já com 8 anos. Então foi rápido. Foi no primeiro. Aí depois eu fui para o Paranaense. Aí nesse Paranaense eu não me classifiquei para o Brasileirão. Mas aí puxa vida, eu fiquei bastante animado com isso, comecei a ensaiar direto lá com a professora, com vários professores, e depois no ano seguinte eu fui campeão maringaense, campeão paranaense e campeão brasileiro aqui no Bunca. Caramba! Né? Aí no outro ano eu fui campeão maringaense, campeão paranaense e campeão brasileiro. De novo, fui bicampeão, né? Isso 2 anos seguidos. E no outro ano, aí eu fui campeão maringaense, aí eu fui, acho que foi campeão ou vice do Paranaense, que eu estava fazendo mudança de voz, né? Chega a adolescência, né? Já começa a alterar. Aquele... E eu vim até o Brasileirão aqui no Bunca, e quando eu fui passar a voz com o sensei no bastidor do Bunca, eu me recordo muito bem disso, que marcou muito isso para mim. O meu sensei falou assim, olha, Joy, é melhor você não cantar, né? Você vem fazendo uma trajetória bonita, né? Então, deixe isso intacto. E com uma criança, né, fala, poxa, eu tô aqui em São Paulo, eu sentado lá na frente, vendo todo mundo cantando e eu não cantar, nossa, para mim foi, assim, marcou demais, mas depois eu entendi muito bem isso, fiquei praticamente 4 anos sem cantar até a mudança de voz, e quando eu voltei, né, já cantando já no juvenil, né, na época não era nem juvenil, era adulto ainda, minha voz mudou totalmente, né, e eu não conseguia cantar tão bem assim, né, e eu tirei, tipo, 19º, tirava só, nossa, assim, classificações lá atrás, e os meus amigos que começaram a cantar comigo, já ganhou de cara, outro foi pro Japão, né? E eu falei, caramba, realmente eu fiquei bem para trás. Mas na época também a gente fazia muito já eventos, né? Já desde quando eu cantava, fui bicampeão brasileiro no infantil, eu já começava a fazer show. Com 11 anos eu já estava fazendo show. Eu fiz o primeiro show da minha vida, foi em Campo Grande. Já era uma viagem que nós fizemos aí com vários campeões aí de cantores lá de Maringá e Londrina. E eu era a única criança que foi convidado para fazer parte desse grupo. Na época até o pessoal falou assim, por que só o Joy? Porque eu era já pequeno, cara, eu era muito assim, eu era muito elétrico, né? No palco eu já fazia brincadeiras e fazia o pessoal rir, conversava, então eles falam, pô, você já é uma presença de palco. Você é um artista. E então me chamavam. E quando eu voltei a cantar, lá em Maringá também a gente fazia muito eventos, né? Em Maringá nós organizamos aí o primeiro evento de show de jovens, né? Nós fazemos parte do departamento de canto, e um dia eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, eu quero... Como é que fala? A gente quer fazer um evento aí só de jovens, né? Só que só pode cantar pop.
ninguém pode cantar enka. Sim. Só pop. Enka, para quem não sabe, é a música tradicional. tradicional é aquela japonesa. música mais tradicional, exatamente. Isso. E com isso, como é que fala? Todos os diretores, né, ficaram muito desconfiados. Né? Pô, deixar os jovens organizar e ver. Naquela época, né, era assim, difícil de dar essa credibilidade para o jovem. Aí meu pai e um tio nosso que também fazia parte do departamento, eles falaram, não, vamos dar um voto de confiança para essa galera aí. E com isso nós fizemos o primeiro Shinjin Pop Festival, que foi um evento que lá na SEMA de Maringá nós colocamos mais de quase 1.500, quase 2.000 pessoas. Que de que idade até que idade podia cantar nesse festival aí? Era só jovens. Jovens, pode até ser adultos também, mas tanto que nós convidamos na época para cantar como convidado, sempre eu que vinha para São Paulo convocar, a Karen Ito, ela quando era pequenininha, ela era campeã do enka, de música tradicional. Sim. Só que lá ela cantou música pop. O Ken Diamai, você acredita? Ken Diamai, para quem não conhece, ele que é um grande ator, apresentador, sim, ele foi cantar lá também. A Márcia Nishie, que é cantora profissional hoje lá no Japão, né, que foi uma das primeiras cantoras aí a seguir carreira no Japão, de Mogi das Cruzes, também foi cantar. Um torneio de revelações, então, né? Nossa, foi uma coisa muito incrível. Né? Só fera. Só fera, hein? Caramba. Então, assim, foi essa base de música foi muito dentro da SEMA mesmo, né? Meu pai e minha mãe, que me fez ter esse gosto pela música, né? E essa época já era Joey Hirata? Joey Hirata é seu nome? O nome artístico? Como que é, Joey? Olha, lá em casa, minha mãe, o sonho da minha mãe era que alguém de casa fosse cantor, né? Então, o nome para todos, ela deu um nome diferente, né? Eu sou Joey Hirata, é Joey Akio Hirata. E é Joey mesmo o seu nome? É Joey meu nome. A Jane também é Jane, é Daisy, Lilian. E então o sonho da minha mãe era que alguém fosse cantor. Só que naquela época eu era conhecido como Akio-chan. Akio, né? Então vamos falar Akio Hirata, né? Então não era Joey. O Joey virou depois que comecei a cantar pop, né? Músicas pop aí que veio o Joey, né? Mas quando criança, todo mundo que me conhece era Akio-chan. Akio-chan. Caramba, começou cedo então, hein, Joey? Muito cedo, muito cedo. Meu pai até tentou, na época que ele era do departamento, ele me tentou em colocar alguma outra atividade. Primeiro ele me levou lá no Yakyu, né, no beisebol. Pô, o cara me acordou 6 horas da manhã, domingo, dia que você dorme, é o único dia que você pode dormir até tarde, né? Ele me acordou lá e falou, não, vamos lá tentar, vamos conhecer o Yakyu. Eu falei, putz, já começou, por aí já não deu uma boa impressão. Cheguei lá, aquele sol escaldante, né? E correr. Cara, como é que corre, né? O pessoal corre muito. Aí acabou, voltamos para casa, meu pai, e aí? Tá, pai, não gostei. Não quero fazer esse negócio não, né? Não é para mim. Não é para mim não. Vai que corre o risco da bola pegar na garganta ainda, né? Já pensou? E meu pai, ele era o narrador, né? Ele que era o locutor sempre dos campeonatos. E depois ele me levou no tênis de mesa. No tênis de mesa, meu pai, ele foi diretor da Liga Norte Paranense durante 25 anos, né? Me levou, comecei a jogar, só que, cara, eu só ficava conversando com a turma. Eu não treinava, tanto que o treinador lá me dava uma bronca, falou, pô, Joey, você vem aqui, fica atrapalhando todo mundo. Aí eu falei, pai, acho que também não é o meu lugar. Mas na música, foi a música que eu me identifiquei desde pequeno. Eu falei, não, pai, eu quero continuar só na música. E quando foi sua ida para o Japão aí? Bom, isso foi um processo, né, que tem uma história, né, da minha ida, que desde meus 8 anos de idade, eu sempre tive um sonho também. Meu sonho de ser cantor, desde pequeno já. Quando comecei, eu assistia ao Corraco da H100. Tanto que eu vinha muito para São Paulo, porque às vezes lá em Maringá não passava o Corraco da H100. Então eu sempre vinha passar o virada de ano aqui em São Paulo, na casa de Tian Batian. E toda vez que tinha o Corraco da H100, passava a noite aqui, né? Porque era de dia lá. De madrugada. E eu ficava, assim, plantado na frente da TV, às vezes até sozinho. Mas, cara, engraçado é que eu me lembro muito bem dessa cena, eu sentado e olhando pro palco,
e falando assim, nossa, eu queria cantar um dia nesse palco, e, nossa, que palco bonito, um dia eu vou pisar nesse palco. Eu me imaginava naquele palco. Já se projetava no palco. Exatamente, eu sempre me projetava naquele palco, e acreditando que um dia eu ia estar naquele palco. E eu tive esse sonho. E eu me formei, estudei, fiz faculdade em Curitiba, né? E lá em Curitiba eu também organizava, organizei o primeiro show, né, de jovem lá que chamava Nikkei Pop Show. Né? E ao mesmo tempo que eu estudava, eu fazia bico, né? Fazia um bico no karaokê, lá que tinha lá, que chamava Ginza, um karaokê que chamava, que a dona lá, que a gerente lá, era amiga do meu pai. E eu ia muito lá. Né, eu fazia faculdade e na volta era caminho, né? Por casa eu parava sempre lá e ficava com os amigos. Aí um dia ela falou assim, Joy, você não quer trabalhar aqui, ficar de sonoplasta? Na época era fita cassete, né? Antigamente tinha que ficar ouvindo, colocando letra, tudo datilografado, né? E eu falei, não, eu quero, né? Aí eu falei assim, ó, que não tem salário, né? Eu falei, não, mas só me dando a janta tá bom, né? Então eu gosto de estar aqui mesmo. Sim. Então eu trabalhava todo dia, saía da faculdade, ia para lá e ficava trabalhando com sonoplasta. E teve uma vez que teve um concurso desse karaokê, e com todos os outros bares karaokê de Curitiba, que estava começando essa onda do karaokê no Brasil. Só que não existia ainda o videokê. Antigamente era fita cassete só. Sim. Era muito raro você encontrar algum karaokê. Mas já estava começando a aparecer alguns karaokês. E eu participei desse concurso, né, que foi realizado nesse karaokê que eu trabalhava, e chamando vários campeões de outros karaokês. E eu acabei vencendo esse concurso, né? E depois que eu venci, eu ganhei um aparelho de som da National, que era um som game, assim, famoso, que tinha eco, pra gente na época era uma coisa fantástica. E num dia desses, eu estava trabalhando lá no karaokê, um amigo meu me chamou, falou assim, Joy, vem cá, eu quero apresentar um casal para você. Eu falei, legal. Aí quando ele me chamou, falou, olha, nós sempre sempre estamos aqui no karaokê te acompanhando, e eu conversando com nosso amigo aqui, ele falou que eu imaginava que você era de uma família muito rica. Eu falei, nossa, esse menino o pai dele deve ser muito rico. Aí ele falou, não, o pai dele trabalha e ele está aqui também, né, para poder comer. Mas por quê? Não, porque ele é muito feliz, ele sempre está sorridente, está conversando com todo mundo, né? Aí ele falou, não, então eu quero conhecer esse rapaz. Aí me apresentou tal, eu conversando. Aí ele falou, olha, eu fiquei sabendo que você, para treinar para esse concurso, você tinha um Walkman, você ficava com o Walkman e ficava treinando, né? Eu falei, tanto que eu cantava pop, eu dançava, e o palco era pequeno. Então lá em casa eu colocava aquele Walkman da Sony, primeiro Walkman, né, do mundo, né? Eu colocava o Walkman da Sony e eu colocava 4 cadeiras para o espaço, para treinar naquele espaço, mas sem microfone. Ele falou assim, então, ele falou assim, olha, perguntou pro meu amigo, né, qual que é o melhor microfone que tem hoje, né? Falou, o melhor microfone é o Shure. Na época o Shure, né, era coisa assim espetacular. Puta, até hoje. Até hoje, né? Olha aqui, ó, isso daqui, ó. Inclusive o microfone esse é um Shure, do Maurício aqui, ó. Do Maurício. E ele falou assim, olha, compra para ele um Shure que eu quero dar de presente para ele, para você. Eu falei, como assim? Acabei de conhecer o senhor, né? Ele falou, não, eu quero dar de presente, né? Eu falei, não posso aceitar isso, né? É muito caro, eu falei, né? Aí ele falou, não, eu quero dar, porque eu quero para você treinar, tal. Aí eu falei, olha, então é o seguinte, ó, hoje em dia tem um microfone muito bom, que é o da Lesson, com cápsula Shure, né? Que é nacional, que é muito mais barato, né? Dá 1/4 do valor. Ele falou, mas dá para treinar? Eu falei, dá. Falei, então tá bom, vou te dar esse presente. Aí me deu. E nisso nós ficamos amigos, ele foi várias vezes lá, e foi em 88, eu me formei lá em Curitiba, em análise de sistemas, né, e ele me chamou, falou assim, Joy, vai lá em casa que eu queria fazer um almoço de despedida para você. Ah, legal. Aí fui na casa dele, conheci, ele tinha 4 filhos, né, e fez um almoço maravilhoso, e depois que acabou o almoço, ele sentou comigo, ele e a esposa, falou assim, agora, Joy, o que você vai fazer? Falar, eu vou trabalhar, né? Agora vou me especializar em análise de sistemas e trabalhar com isso. Aí eu falei, mas e na música? O que você vai fazer? Eu falei, eu
tenho um sonho de ser cantor. Eu falei, e por que você não vai para o Japão? Eu falei assim, eu participo de alguns concursos lá em São Paulo que eles dão passagem pro Japão, mas eu não sou o melhor cantor do Brasil, né? Tem muitos cantores muito melhores que eu, né? Ele falou assim, não, você tem que ir, porque você tem uma coisa potencial de artista, né? Tem um potencial. Então vai pro Japão, que a passagem você já tem. Ele falou para mim, eu fiquei mudo, né? Eu falei, cara, aí a primeira coisa que eu fiz, falei, meu Deus, o que eu faço? Aí eu liguei pro meu pai, né? Ô pai, eu tô aqui com o senhor, né? Tanto que ele falou assim, eu vou te dar, mas eu não quero que você comente com ninguém, né? Eu não quero fazer propaganda, não quero que isso se transforme em marketing, não. Eu quero te dar de presente. Eu falei assim, falar com ele aqui. Aí meu pai conversou, no final ele falou, não, você vai. Ele falou assim, a passagem de ida você já tem, a de volta não, porque acho que ele não queria que eu voltasse, né? Brincadeira, né? Mas para aquela época lá, assim, era essa coisa de você trabalhar no Japão, DKC, não existia ainda. Começou Isso foi em que ano, Joey? 1988, 2 anos antes. Na verdade, começando, né? Foi, exatamente. Era bem começo. Era bem começo, né? Então, o visto mesmo foi em 1990 que liberou o visto para Sansei e o brasileiro Nisei, trabalha né? lá, né? Exatamente. Então, para mim foi uma coisa assim muito distante, né? E eu falei, meu irmão, eu vou, né? Tanto que na época eu recebi proposta para trabalhar, estava organizando alguns eventos, e como eu sempre organizei shows, né? Ajudei a organizar os eventos. O pessoal de Maringá, o pessoal de Curitiba e o pessoal de Marília, né, eles falaram assim, olha, nós vamos te ajudar. No de Curitiba, como eu organizei o primeiro Nikkei Pop Show, no segundo ano o presidente falou assim, Joy, metade da arrecadação nós vamos doar para você, porque você que criou isso daqui, né? Você deixou um legado aqui. Puta, que legal, hein? Foi muito assim, reconhecimento, né? Nossa, muito legal. E lá em Marília, eu fui ajudar também a organizar o primeiro evento jovem, show de jovem lá que chamava Shinjin Pop Festival, que na época era um dos organizadores, é o Humberto Kendi, né, Sasazaki, que é o filho do Tika Sasazaki, que era também, na época ele era o presidente da Sasazaki. E quando eu terminei de organizar, eles também me deram lá em dólar, né, para mim falar, estou dando isso daqui para você, em agradecimento, né, por tudo que você fez pela gente aqui. E lá em Maringá, todo dia ia alguém lá em casa, me levava lá, sabe, 1.000 ienes, outro levava 50 reais, alguma coisa assim, olha, estamos te dando dinheirinho para você, para o seu almoço, para o seu café. Quantas pessoas apostando em você no assim, sucesso lá, né? Acho que também, assim, incrível. E muita gente preocupada, porque todo mundo sabia que a minha família não tinha, assim, assim, situação financeira tranquila, né? E tanto meu pai teve que se desdobrar para poder também pagar boa parte aí também da passagem, né? E as pessoas preocupadas porque eu não sabia falar japonês. E eu estava indo sem emprego, né? E na época eu fui para Okinawa. Eu fui parar lá na ilha de Okinawa, né? Mas o intuito então você não foi como o DKSEG, você já foi para tentar a carreira de cantor. Exatamente. Eu fui, na época eu fui como estudante, na verdade, com visto de estudantes. Visto de estudante, fui para uma escola lá em Okinawa, né? E de lá que depois que eu consegui o visto de 1 ano, né? De 1 ano para ficar mais 1 ano. Aí que eu fui para a fábrica, consegui trabalhar lá na Sony, né? E depois da Sony eu fiquei 6 meses na Sony, depois eu já fui transferido e entrei numa outra fábrica, também como mão de obra temporária. Só que na época, quando eu entrei lá, essa fábrica foram os primeiros brasileiros, nós entramos em 5 brasileiros. E interessante que dos 5, eu era o único que não sabia falar direito em japonês. Mas na hora da entrevista, era eu e o Chacho, né, o presidente, o dono da fábrica, que queria entrevistar cada um. E tinha que entrar um por um. Cara, eu entrei sozinho, morrendo de medo. Falei, o que eu vou falar, né? E entrei nessa entrevista. No final, dos 5
2 foram para ferramentaria, 2 foram para linha de produção e eu virei engenheiro mecânico. Nossa. Desenhista projetista. Minha. Na época foi assim, realmente uma surpresa para todo mundo, que falou, caramba, o Joy virou desenhista. E, incrível que pareça, eu entrei no escritório, trabalhei mais de 4 anos lá, aprendi, né, não sabia nada, né, de desenho técnico. Liguei pro meu pai, falei, pai, manda livro de geometria que eu vou ter que estudar, porque eu nunca estudei geometria. Estudava lá em casa sozinho e todo dia lá tinha um desenhista que me ajudava, me ensinava. Tive que aprender o kanji, tudo também. Tive que falar. Uma vez eu te dei uma ideia, porque a gente fala naquela época, de 88, olha que interessante. A Coreia do Sul, ela estava começando a adquirir tecnologia para ser essa potência que é hoje. Sim. Então ela importava a tecnologia do Japão, né? Tanto que muitos projetos que eu fazia era para a Coreia do Sul. Só que eles mandavam sempre em japonês, tudo em kanji. E eu falei assim, pô, mas tá mandando tudo, né, escrito em japonês, será que eles sabem ler? Eu falei, lá tem tradutor. Eu falei, não, mas tem que mandar em inglês. Eu falei, né, que é língua universal. Aí ele falou, então tá bom, então traduz. Eu falei, tá bom. Né? E eu sempre falava raia. Desde o começo, quando ele falava assim, pedir alguma coisa, sempre falei raia. Eu raia. Né? E eu nunca tive medo. É engraçado que desde o início o pessoal achava que eu não ia conseguir, né? Porque não sabia falar. Né? E tanto que os primeiros 40 dias eu não comecei desenhando. Né? Eu comecei só fazendo limpeza. O meu chefe falou assim, Joy, Hirata-kun, né? Hirata, sim, limpa aqui. Aí eu limpava. Limpa a mesa do outro, eu limpava. Aí depois me levava lá me levou no almoxarifado gigante, maior que a sala aqui no RACA aqui. Você vai ter que organizar tudo, né? Como eu fiz análise de sistemas, então essa questão de organizações e métodos, né? A gente aprendeu. Então o que eu fiz? Eu limpei tudo, olhava desenho por desenho, né, que era tudo desenho na mão mesmo, né, ou CAD/CAM, e eu tentava entender, pela lógica, eu ia deduzindo cada coisa, e eu organizei todo aquele almoxarifado. Depois disso que eu comecei a desenhar, aprendi a falar, todos os pedidos, né, que eu tinha que fazer de peças para qualquer molde, né, mola, parafuso, tudo era eu que fazia. E tudo quando chegava eu que fazia, eu que tinha que desenhar tudo, tinha que checar tudo. Aprender na marra, né, Joey? Cara, eu aprendi coisa, hein? tudo na marra, né? E foi nessa fábrica que começou na música também, né? Foi coisa assim bem interessante, porque o meu chefe, né, desse departamento, o chefe maior que era Koji Ocho, que falava, ele me levou para... Karaokê. Na verdade, eu cantava, né, nos festas de final de ano, e ele via que eu gostava, né? Aí um dia ele falou assim, cara, eu vou te levar para conhecer um amigo meu. Ele tem um grupo de karaokês aqui no Japão, tal, que eles cantam todo final de semana, né? Eu falei, legal. Aí ele me levou lá no domingo, falou, tá tendo aqui perto, Joy, eu vou te buscar aí, vou te levar lá. Aí ele me levou lá nesse concurso, chegou lá, ele falou assim, olha, esse rapaz aqui é brasileiro, coloca ele para cantar aí. Aí o cara falou, assim, é um concurso, já tem inscrição, daqui já é outra fase, já ele tinha que ter feito a inscrição, né? Então nós já estamos meio que na final, né? Nossa. Então não dá para não cantar assim. Isso era um campeonato de bairro ali, entre... Esse grupo chama NAC, né, que é Nihon Machi Kayoremei, que também tem aqui no Brasil, né? É muito conhecido esse concurso, tanto que eu já participei também desse concurso para tentar ganhar a passagem, já foram vários brasileiros, meus amigos já participaram, ganharam também lá no Japão, né? Então é um grupo de karaokê muito famoso lá no Japão, muito grande, né? Então, voltei para casa, né? Isso era de manhã que ele me levou. Aí chegou umas 3 horas da tarde, ele me liga de novo, falando, tô passando aí, tudo falando em japonês, né? Ó, já tô passando aí correndo, vou te pegar, porque você vai cantar. Eu falei, como assim vou cantar? Eu falei, se apronta. Aí eu me aprontei, cara. Chegamos lá, o diretor, né, o presidente lá da associação, tá lá, dessa organização, ele falou assim, olha,
a convidada especial que ia vir de Nagoya, né, não vai poder vir. Então a gente anunciou que ia ter um cantor brasileiro. Tem uma atração musical. Já te meteram na ria. Aí ele falou assim, você canta bem mesmo? Aí eu falei assim, sei lá, mais ou menos. Humildade, né? Eu falei assim, eu dou um jeito. Eu falei, então você vai cantar no lugar da da artista que ia vir cantar. Que eu falei, meu Deus do céu, né? Aí eu cantei, nossa, assim, foi muito legal, que o pessoal gostou bastante, né? E esse chefe falou assim, olha, eu quero que você entre no meu grupo, né? E ele fez eu entrar nesse grupo, né, do NAC. Depois que eu entrei, eu participei de outros concursos, né? E nesse concurso mesmo ele tem um campeonato muito grande também, nacional. E eu cheguei até a final representando a Aitken, província de Haiti, e tirei prêmio especial de júri, né? Que é um prêmio também muito grande. E dessa vez que eu participei, eu falei assim, olha, eu não sou só o único brasileiro que tem aqui no Japão que canta bem. Tem muitos brasileiros. Isso foi em 1991 já, né? E nesse um ano aconteceu tudo isso, então, Joey. Você estava lá. A fábrica, né, nessa fábrica que eu trabalhava como desenhista, que me deu essas aberturas, né? Sim. Então foi em 91 que eu participei, né, ganhei esse prêmio e falei para ele. E ele falou assim, então por que você não monta um grupo de brasileiros dentro desse grupo NAC aqui no Japão? Eu falei, pô, que legal, o que tem que fazer? Você tem que ter no mínimo tantos cantores, tá? Paga uma mensalidade e tal. Eu falei, legal. Aí eu acabei juntando 33 brasileiros, né? Para participar desse concurso. Inclusive, amigos de vocês aqui, o Takeshi Teruya, ele fazia parte desse nosso grupo. Olha só. Ó, que legal. Que chamava Bradiro Bukai, né? E nós ele nunca contou pra gente. Não contou, hein? Essa ele nunca contou. Ele canta muito bem, tá escondendo o jogo, Alex. Caramba, e a gente nunca viu ele cantando, nunca vi ele cantando. Cara, ele é muito bom e ele ganhava muito troféu lá também, gente. Caramba, né? olha só. E nesse grupo que a gente tava, isso já em 92, teve um movimento muito forte contra os estrangeiros lá em Hamamatsu, né? Que tinha muito brasileiros. Sim. Né? E isso deixou a gente bastante triste até, né? E aí, então, eu falei assim, poxa, como a gente tinha esse grupo, eu falei, a gente levava um lado muito bonito dos Nikkeis, né? Porque todo concurso que a gente entrava lá, chegava, nós, primeiro, segundo, terceiro, era nosso grupo que ganhava. Então, depois de um tempo, a gente chegava nos concursos, o japonesada falava assim, chegaram os brasileiros. Perdemos. Já Caramba, que legal. Não, era um respeito, sair direto no jornal, assim, brasileiros ganharam, sabe? Era uma coisa muito legal, né? E o Takeshi também estava ali nas cabeças, sempre ele, eu, Takeshi e mais 2 amigos aí que a gente sempre ficava, sempre ganhando os troféus, né? E depois esse grupo acabou se desfazendo porque muitos mudaram de fábrica. Naquela época era difícil você manter contato, mas a gente montamos um grupo, né, pequeno, né, que era eu, o Takeshi e o Makoto daqui de São Paulo, que tem o professor aqui no Bunkyo, tinha mais um amigo meu lá de Brasília, o Teru, e mais outros grupos. A gente chamava, e a gente ficou conhecido, né, como o grupo de Haiti. E a gente participava dos concursos de karaokê dos brasileiros. Aí já juntava os brasileiros de já tinha bastante várias gente. Províncias lá, né? Inclusive, um dos organizadores de um desses concursos era o Marcelo Yudi, né, o Errara, né? Sim, que também é o pai da Mel, né? Ele organizava concurso. Só que mundo pequeno, né? Entendeu? Caramba, que coisa, hein? Demais, hein? E nós fomos lá para Guma, quem a gente viajava assim, o dia inteiro, cara. Mas o Takeshi e o Marcelo você já conhecia daqui? O Takeshi não, o Takeshi eu conheci lá. Lá. O Marcelo eu já conhecia assim, eu conheci ele vendo cantar, porque o Marcelo já era famoso, eu não era, eu era bem pequenininho aqui no Brasil, assim, eu sempre ouvia falar dele, e conheci ele lá também. Então, assim, foi muito incrível como a música, né, ela acabou unindo muita gente, a gente se encontra sempre, né, e é legal ter mantido essa amizade, e principalmente ter levado o nome dos brasileiros, sabe, levou muito o nome dos brasileiros. E
E essa parte da música no Japão foi muito importante, porque foi graças a esse grupo, essa ponte que eu fiz, o senhorzinho lá do grupo de karaokê, que eu cheguei na NHK. NHK, né? Que é a TV NHK, que é aquele concurso que eu participei, que para ter chego lá, se não fosse tudo isso, eu não teria chego lá, né? Se não fosse toda essa trajetória, né? Porque tudo começou assim. O grupo de Haiti, que nós éramos mais ou menos 7, 8 brasileiros, um deles era o Ricardo, né, Katsuki, que ele é de Brasília. Ele me ligou, falou assim: Joy, vai ter uma eliminatória do concurso da NHK aqui em Toyokawa, que era a cidade que eu morava. Nossa. Né? E ele falou assim: vamos se inscrever? Só que naquela época lá, eu participava em vários concursos, cantando até junto com o Marcelo, né? E eu, durante 7 concursos consecutivos, eu tirei segundo lugar. Toda vez eu tirava o segundo, cara. Toda vez quando ficava 2 assim, ó, eu já dava um passo antes do cara apresentar. Falei, essa cena aqui parece um déjà vu. Já. É um déjà vu. Toda vez tem 2, eu falei, acho que eu vou ser. Eu já ia pra frente, né? Aí eu falei, putz, cara, eu não quero mais participar de concurso, cara. Deixa eu ficar quietinho aqui. Chega de segundo lugar. Eu tô cansado, né? E eu já também, meu filho já tinha nascido aqui no Brasil. Eu falei que ia voltar, já tinha prometido que ia voltar. Ele falou, não quero saber mais de concurso. Eu falei, não, mas é um concurso grande, que vai estar lá, não sei o que lá, vai estar lá em Tóquio. Eu falei, então manda minha inscrição. Aí que ele fez a minha inscrição, mandou lá para lá. E para minha surpresa, eu acabei me classificando, né, sendo chamado para a primeira fase. Nisso, ele também foi chamado. Acho que foi o Takeshi também participou. Makoto, acho que nós fomos 4, 5 brasileiros que participamos. Esse mesmo concurso da NHK, o Takeshi também participou. Então, eu estou lembrando se o Takeshi, quase certeza que o Takeshi também participou na eliminatória lá que é a segunda fase, que foi em Toyokawa, né? Aí depois dessa fase aí, eu acabei passando para outra fase, que foi a fase que vai para televisão, né? Que aí eu acabei vencendo nessa fase. Na época foram 2 cantores famosos, né, Roscato Takashi e a Kobayashi Sachi, que eram os top, né, do Japão lá, que estavam lá como convidados, né. E depois teve mais uma eliminatória que era por vídeo. Depois eu fui escolhido para ir para a final lá em Tóquio, né. E quem foi comigo foi justamente o diretor do NAC, né, que perguntou, você canta bem mesmo? Sim. Ele foi, que é o Yamaguchi-san, ele que foi comigo, a esposa, e foi o Katsuki e a esposa comigo também, que fez a minha inscrição. Eles me acompanharam até Tóquio, lá na NHK, e ficaram comigo todo esse tempo lá. E para minha surpresa, no primeiro dia que eu cheguei, quando nós fomos já para o backstage lá dos bastidores da NHK, de cara a gente já foi levar a gente para conhecer o palco, né? Então, quando nós chegamos, eu lembro muito fresco a memória, né? Nessa hora eu estava sozinho praticamente. Eu subi no palco, olhei, fiquei olhando. Aí depois tinha um produtor lá, daí eu falei, vem cá. Esse palco aqui é o palco que tem o Kohaku Tagasen, né? Ele falou, esse palco aqui. Nossa. Esse palco tem aquele... Aí na hora, voltou eu lá dos 8 anos. Quando você assistia, que coisa. Entendeu? E eu falei, cara, eu não preciso mais nada. Eu só preciso cantar, né? Aí eu desencanei, cara, que era um concurso. Desencanei total, né? Tanto que quando eu tava no bastidor, estava com meu amigo lá, a gente viu os troféus, né? Tinha 2 troféus bem grandes assim, e o maior primeiro, 1,40 m. Nossa. Né? Eu olhava assim e falei assim, quem sabe esse segundo lugar eu tenho chance total. Quem sabe o segundo, um desses 2 segundos. No segundo. Eu falei, quem sabe um desses 2 segundos eu tenho até chance. Mas agora esse grandão aqui eu não vou nem olhar para ele, sabe? Eu não vou nem olhar. E quando eu fui cantar nesse dia, a primeira coisa que eu pensei quando eu ia subir realmente no ao vivo,
eu fiquei lembrando, né, daquela coisa dos brasileiros, né, fiquei lembrando, poxa vida, agora é o melhor momento, né, de eu mostrar para os japoneses que nós Nikkeis também carregamos uma cultura, que a gente também gosta da cultura japonesa, a gente cultiva a cultura japonesa aqui no Brasil. Então a única coisa que eu pensei foi, poxa, eu preciso cantar bem, eu quero cantar bem. Representar. Né? Só representar. Porque eu vou ganhar, não vou ganhar, não estava nem muito preocupado. Aí eu cantei, né, nunca cantei acho que tão tranquilo na minha vida, né, acho que mesmo sabendo que tinha milhões de pessoas assistindo, eu estava muito, muito, muito tranquilo, né. Aí eu cantei, terminou, e quando foi dar o resultado, eu só pensava assim, cara, eu não posso fazer feio agora, né, porque consegui fazer mais ou menos bonito aqui até agora, então não vou fazer feio na hora de resultado, porque geralmente quando tem resultado, eles colocam parece uma fila de fuzilamento, cara, um do lado do outro, sabe? Aí, se falasse o segundo, você já ia dar o passinho pra frente. Aí quando ele falou assim, o segundo lugar, tal, aí chamou um, eu falei, aí depois chamou outro, falei, putz, já era, tá bom, aí eu fiquei pensando, tá bom, foi muito bom participar aqui. Só que na minha cabeça, cara, eu estava analisando desde o início dos ensaios os candidatos mais fortes. E eu era o número 9. Eram 18 candidatos, eu era o número 9, eu estava bem no meio. E eu sempre olhava assim, quem canta muito bem é a número 8 e a número 10. As duas eram muito fortes, que eu falei, uma dessas duas vai ganhar, certeza, que cantava aquela música enca, bem tradicional, aquela música bem tradicional. 8 e 10, e você no meio. E eu no meio. Então, cara, a gente já tinha uma ideia das coisas de televisão, né? Então, a gente falou assim, eu tenho certeza que aquela câmera, vai ter uma câmera aberta nos 18 candidatos, e que eu falo, o campeão é... Aí tem uma câmera pegando assim, só que vai pegar aqui, ó, vai pegar o cara do lado, né? Se eu fizer aquela cara aí, de perdi, desânimo, tipo perdi, né? Eu falei, não posso fazer essa cara não. Então eu ficava assim, como eu tava falando só em japonês, né? Eu falei, você fala Hachiban, e eu falei, você fala Juban, você fala número 8 pra cá, número 10 pra cá. Aí eu fiquei lá. Aí quando eu falou assim, e o campeão do Japão, é o número 9. Eu fiquei assim. Travou. Eu falei, eu bato palma pra quem? Aí eu falei, eu falei, essa eu nem ensaiei. Cara, eu comecei a chorar, cara. A chorar. E chorei. E, cara, ele ficava perguntando as coisas pra mim, eu não conseguia nem raciocinar mais. E só chorando, cara. Acabou o concurso. Cara, fiquei mais uns 15 minutos chorando lá atrás. Que ano foi isso mesmo? Isso foi em 1994. Cara, 94, hein? Levou o troféu maior, que era quanto? 1,40 m? 1,40 m. Quem não sabe quanto que é 1,40 m, o troféu é mais ou menos isso. Olha, mas pra quem quer conhecer e ver esse troféu, o meu troféu foi doado, né, para o Museu Histórico da Imigração Japonesa aqui no Bunkyo. Olha que legal. Né? Putz, que legal, não então, sabia. Quem quiser ver o tamanho do troféu, falou, vai conferir lá, que ele é grande, é bonito pra caramba, porque ele tava lá em casa, né, a gente muda, tal, não sei o que, uma hora virou um cabide, cara, um cabide que a gente pega a roupa, taca em cima, porque imagina um negócio, 1,40 m dentro da sua casa. Na sala, né? Na sala, e tem hora não dá nem pra pôr na estante de... Não dá, cara, não dá. Então, aí, uma vez a gente fez um show aqui no Bunkyo e eu acabei doando e tá lá. Né? Você foi o primeiro campeão, então, desse concurso, o primeiro campeão brasileiro desse concurso da NHK, então, Joey? Eu fui o primeiro estrangeiro. Primeira vez na história do Japão, já estava já fazia 50 anos, né, que existia essa edição, né, esse concurso. E foi a primeira vez com estrangeiro. Então, assim, foi uma polêmica gigante lá no Japão de ter dado o primeiro lugar. Por isso que eu jamais imaginava que eles iam dar o primeiro lugar para um estrangeiro, sim, né? Sim. Sim. Entendeu? Não, e só para situar a galera, né, Rafa? A gente sabe, eu mesmo estava lá essa época, a gente sabe que houve uma época, que foi mais ou menos essa época, que a região, a província de Guma, ela começou a receber uma quantidade muito grande de estrangeiros, mais brasileiros, né?
E aí isso deu uma bagunçada na cidade. A verdade é que deu uma bagunçada, por quê? Porque brasileiro, nós temos uma cultura diferente, Japão é mais reservado, né? E brasileiro fala alto, né? Enfim, outra cultura. Outra cultura. E aí os japoneses não aceitaram isso muito bem. Então houve realmente até um ato de discriminação naquela época bem grande, né? Porque eles não entendiam muito bem o nosso comportamento. Então eles só viam às vezes como a gente bagunceiros, né? Muito desrespeitoso. Era isso que eles enxergavam. Então realmente o Joey representou ali, nessa época, né? Legal. E depois de você vieram outros brasileiros, né? O nosso amigo Robertinho Casanova ganhou esse concurso também, exatamente. Né? Depois, é interessante que depois veio mais uma Argentina. Foi no ano seguinte veio uma Argentina. E depois disso também teve vários brasileiros que chegaram na final. Assim, nos anos seguintes, vários chegaram na final. Batendo na trave, sempre batendo, chegava na final. E em 97, 98, a NHK organizou o primeiro concurso fora do Japão. A primeira eliminatória fora do Japão. Quando eu venci em 94, eu teve um jantar depois do concurso. E eu fiquei conversando com os chefões da NHK e eu falei que no Brasil tinha muitos cantores muito bons e que eu não era o melhor cantor, né? E que eles deveriam conhecer. Explorar melhor. E falei assim, ó, lá os concursos têm mais de 600, 700 pessoas e eles ficaram assustados. E em 1995, eles vieram ao Brasil para conhecer os concursos aqui da ABRAC, né? Tanto que eles foram lá em Londrina e eu recepcionei eles também, acompanhei eles um pouco e eles vieram para conhecer o concurso. Depois, em 97, eles organizaram o primeiro, foi 97, acho que 98, organizaram a primeira eliminatória fora do Japão, que foi aqui em São Paulo. Foi aqui em São Paulo, no Anhembi. Caramba, que louco, hein? Depois aí foram representantes daqui para participar e depois veio o primeiro, né, o Robertinho, né, ganhou o concurso, que foi em 2012, mais ou menos, eu não me lembro exatamente. E no ano seguinte veio outro brasileiro, que é o Walter Saito, né, que ele é de Londrina, né, ele foi o outro brasileiro, então já temos 3 brasileiros, que venceram. Então é muito legal isso. 3 brasileiros se representando, hein? E o Robertinho é conhecido aqui da Liberdade, e outra, o detalhe do Robertinho é que ele não é nem descendente, né, John? Exatamente, o Robertinho, ele foi o primeiro não descendente. Olha isso. Na história da NHK a vencer, né? Porque sempre, que nem eu sou Nikkei, né? A Argentina também que ganhou era Nikkei também. O primeiro não descendente, né? Que não tinha a fisionomia, né? E ele negão chegou lá cantando, cantou tudo, o pessoal ficou... Dançou break? Não, ele não dançou break, ele cantou Tigiri, mas calma, né? Que ele é famoso pelo break, mas ele não dançou break. Mas ele foi incrível também. Então, os brasileiros fizeram história lá na NHK. E você ganhou esse concurso com qual música, Joey? Eu cantei uma música que chamava Shine On Kimigakanashi, que é uma música antiga dos anos 80, né, de uma banda que chamava Look, né, e essa música também me beneficiou muito, porque ela já começa já muito forte, né, e então acho que o tempo, né, de você cantar também nas eliminatórias era bem curto, teve fase que era 40 segundos, né? Então eu já cantava, já entrava rasgando, assim, sabe? Então isso foi legal. Vamos fazer o seguinte, eu sei que tem muita gente que não entende japonês, sim, mas assim, Joey, você lembra essa música aí, um trechinho pra você cantar pra nós? Quase 30 anos depois, hein? Estamos em 2021. Olha, eu lembro porque assim, é uma música que em todos os meus shows, muitos shows que eu canto, pessoal sempre pede pra cantar. Pede pra cantar essa música aí, né? E ela começa mais ou menos assim. Vamos ver aqui, sentado aqui. Vamos lá. Shwari no hoshi mo mienai yoru ni kimi no sugata ikande kieru
Ô, louco. Ô, louco, o cara manda. É o que ele falou, começa Top, hein? forte mesmo. Hein? É. Caramba. Você sabe que engraçado que quando eu fui participar do concurso, né, da NTK, e até no outro, aquele que eu fui participar do NHK, do NAC, né, do NAC, eu morava lá nos apartamentos do Japão. Você morou, você sabe. A parede é um papel, né? Sim. Você dá um grito lá, o seu vizinho vai bater na porta para você fechar o bico. Então não tinha onde ensaiar. Então, onde que eu ensaiava? Eu pegava a minha bicicleta, cara, eu entrava no meio do tambor, para quem não sabe, é plantação de arroz. Plantação de arroz. Eu morava bem no interior, então tinha muita plantação de arroz. Eu entrava lá, cara, e ficava gritando a noite inteira lá. Caramba, que louco, hein? E eu falo que isso daí me deu muita força no pulmão. Eu falo que equivale a os karatecas que vão pra montanha e faz o treino Kiá, né, que fala, né? Que faz dando frio e que ganha força do pulmão. E foi aí que eu... Mas você fazia o quê? O treino pedalando? Não, eu parava no meio do tambor. Bom. Tanto que na época como eu falei, eu não era o melhor cantor do Brasil, mas foi nessa época que eu cresci como cantor, né? A minha voz ganhou essa potência e foi aí que eu me desenvolvi. Foi quando eu treinava no meio da plantação de arroz. Ô Joey, e aí você ganhou o concurso e tal, e você veio pro Brasil, né? Depois de pouco tempo, eu não sei quanto tempo. Eu ganhei o concurso, né? Na época era até me chamaram para seguir carreira lá, para várias gravadoras, vários compositores me chamaram para tentar me lançar, mas eu falei que queria voltar, fiquei mais 6 meses no Japão trabalhando. Nisso eu já não estava mais no escritório lá, eu já tinha pedido a conta porque eu queria trabalhar bastante e guardar mais dinheiro, e eu queria fazer trabalhar de noite, que ganhava adicional noturno, ganhava mais. Aí eu pedi para sair. E fiquei mais 6 meses trabalhando, né? Eu trabalhava numa fábrica lá em Gifu, de dia, à noite. Eu saía da fábrica, eu trabalhava das 8 da manhã até as 8 da noite na fábrica. Depois das 8 da noite até a meia-noite, eu trabalhava no karaokê como barman. Nossa. Né? E nos finais de semana que não tinha, que era folga, eu cavucava poço artesiano. Meu Deus. Caramba, meu. Que é isso? Eu falei, Durante 6 meses você ficou nessa pegada aí. 6 meses. Tanto que eu doideira. fiquei muito magro, cara. Fiquei muito magro. Mas foram os últimos anos aí que eu fiquei, foi justamente nessa época que a Glória Maria, né, foi lá para o Japão fazer uma matéria comigo no Globo Repórter, né, marcou muito essa matéria também. Sim. E foi esse trabalho que a gente fez, e graças a Deus a gente fez muitos amigos lá também, e todo lugar que a gente passou, graças a Deus a gente deixou muitos meus amigos. Então, aí você veio para o Brasil, e quando foi esse lance? Claro que você teve, né, uma trajetória enorme aí na música japonesa. Quando foi que você começou a mudar de estilo? Quando foi que você falou, putz? Bom, eu falei que tinha desistido da carreira, né? Sim. Eu retornei ao Brasil. Quando eu retornei, lembra que o Sasaki tinha me chamado para trabalhar com ele antes de ir embora? Sim. Então, quando ele falou para mim assim, Joy, quando você voltar, o primeiro lugar que você vai me procurar é comigo, né? Então, antes de voltar, eu liguei, né, para ele e tal, e ele me chamou para trabalhar com ele. Na época, ele estava abrindo uma corretora de seguros lá em Marília, na matriz lá em Marília, e abriu uma filial em Maringá. Então eu era o gerente, junto com o meu amigo, nós éramos os gerentes da corretora lá em Maringá. Eu fui para Marília, estudei tudo sobre seguros e abri uma corretora lá em Maringá. E também lá em Maringá, depois eu tinha um jornal, né, da SEMA, que é da associação, né, e eu que era o editor lá desse jornal, chamava Bunkyo Shimbun, né, e fiquei durante 3 anos trabalhando na corretora de seguros. E já nessa época eu estava muito bem, sabe? O jornal estava indo bem, a corretora estava indo bem, graças a Deus. Mas dentro de mim, cara, tinha um buraco, cara. Tinha um vazio. Eu sempre sentia um vazio muito grande. Sabe quando você está fazendo outras coisas, mas parece que você sente que está faltando alguma coisa na sua vida? E foi em 1997, eu tive a oportunidade também de uma empresa trabalhando na área de seguros também me levar para o Japão. Né? E
quando eu cheguei lá, eu não sabia, cara, que eu não fazia ideia dessa repercussão que o Globo Repórter, né, na época, quando eu filmei com a Glória Maria, foi 7 dias antes de ir embora, uma semana antes. E o Globo Repórter passou depois, quando eu já estava no Brasil, né? E eu não imaginava que tinha dado toda essa repercussão do Globo Repórter, ou mesmo da NHK. Então, quando eu voltei, os brasileiros que estavam no Japão me motivaram muito a voltar a cantar. Né? Comecei a cantar nos palcos, daí comecei a voltar e a música veio com tudo. Foi aí que eu descobri que a minha vida sempre foi a música, né? Que a música não podia fugir desse caminho, né? Foi quando eu agarrei com tudo, né? Esse Isso sonho. Porque naquela época não tinha internet ainda, hein? Não tinha nada. Você vê como que... E a repercussão aqui no Brasil foi através realmente do... O que te alavancou foi através do programa, então. Sim, não foi. Não só no boca a boca entre o pessoal do karaokê. O pessoal assistiu... Que lá, na época, acho que você deve lembrar, o pessoal locava, né? As fitas de VHS. Eu lembro disso. Né? Você colocava a fita VHS, você locava novela. No caminhão, né? No caminhão de produto brasileiro. Exatamente. Então, e essa fita, o cara fala, cara, locou muito. Muita gente. Acho que 97 ainda não tinha, né? Mas essa época tinha muito esse negócio de locar fitas com os programas daqui. Em 97 não tinha nem aquele canal da Globo Internacional. Não tinha ainda. Não tinha. Isso que eu ia falar. Tinha o jornal tinha o IPC. O jornal IPC TV, né? IPC Press, né? Que é o jornal. Isso. Que era só o jornal. International Press. International Press, exatamente. International Press já tinha. Tanto que eu saí na matéria quando eu venci e tal. Mas a TV não tinha. Então, assim, foi uma coisa muito inesperada. Então, foi isso que me acabei me voltando. Eu voltei com força total. Me lancei lá em Nagoya. Né? E quando eu me lancei em Nagoya, tem um episódio assim em relação até minha mãe. Em 88, quando eu cheguei no Japão, logo que eu cheguei no Japão, eu estava na Sony trabalhando na linha de produção, fazendo filmadoras, né? E do nada, cara, na época tinha uma música que fez muito sucesso, que é a música Saigon no Yoake do Tokunaga Hideaki. E aquela música na minha cabeça, e eu comecei a escrever uma letra em português dessa música que chama Lembranças. E eu comecei a escrever isso no guardanapo. E assim, na verdade, eu fazia a letra na linha, aí quando dava o que é o intervalo, eu saía correndo, pegava um guardanapo e ficava escrevendo para não esquecer a letra. E no final do dia, eu escrevi essa letra. Aí eu cheguei em casa, peguei uma parede de karaokê, gravei numa fita cassete, que na época, 88, ainda era cassete, gravei e mandei pro Brasil. Aí minha mãe pegou, ouviu e começou a mostrar pra todo mundo, cara. Ela falou, olha a música que meu filho fez, olha a minha música que eu fiz. Aí eu falei, mãe, um dia eu vou gravar essa música aqui, um dia eu vou lançar essa música aqui. E ficou. Aí em 1990, a minha mãe, o sonho dela era ir pro Japão conhecer, e ela ia com meu pai para trabalhar. Só que no dia do embarque, minha mãe teve uma alergia que não pôde embarcar. E só foi meu pai. Puxa. Né? E por causa dessa alergia, depois de 2 meses, minha mãe veio a falecer. Nossa. Né? Faltava só 2 meses, 3 meses praticamente para mim voltar ao Brasil, para mim vir buscar minha mãe. Sim. Né? E quando eu cheguei lá no Japão, logo que eu cheguei, em 88, isso me pesou muito, muito essa questão de família, né? Porque somos 4 irmãos, o único filho homem, e minha mãe, nossa, fazia muitas coisas para mim, né? Me cuidava muito, né? E a perda da minha mãe, assim, quem ficou mais baqueado fui eu mesmo, né? Porque eu nunca fui muito assim de falar, mãe, eu te amo, abraçar, sabe? Mas quando eu cheguei no Japão, eu falei, caramba, quanta coisa que eu deixei de falar pra minha mãe, né? E eu falei, não, eu quero, quando ela chegar, eu vou tentar recompensar tudo que eu não fiz na vida. E eu não tive essa oportunidade. Então ficou um buraco gigante dentro de mim, né? Por isso que quando eu já tinha casado, meu segundo filho tinha nascido, eu já tinha falado que eu não queria mais seguir carreira. Tinha largado tudo, né? Mas depois que eu vinha descobrir, eu falei, não, a música também faz parte também. Não adianta a gente estar fazendo tudo, mas não estar feliz consigo mesmo. Verdade. Nós somos a estrutura do nosso universo que fala, né? Nós temos que estar bem para todo mundo em volta estar bem. Foi que eu voltei. E quando eu me lancei em Nagoya, a primeira música que eu lancei foi justamente a música Lembranças, né? A música que eu lancei lá em Nagoya. Caramba, hein? Depois eu voltei em 99 para o Brasil, né? E lancei
aqui no Olímpia, né? Saudoso Olímpia, né? Que era Sim. maiores casas de espetáculo aqui de São Paulo. Eu lancei o CD Sonho de Brasileiros, né? Sonho de um Brasileiro, que foi justamente a questão da identidade. Eu sempre achei que era japonês, né? Aqui no Brasil. Todo mundo na escola, ou japonês, mas quando eu cheguei lá, que eu falei, não, eu não sou japonês, eu sou neto de japonês com muito orgulho, porém brasileiro, né? Verdade. Então aquele sonho que eu tinha quando eu era pequeno, que eu sempre achava que meu sonho era no Japão, que o sonho era de um japonês, virou o sonho de um brasileiro. Aí eu fiz uma música que chama Sonho Brasileiro e lancei aqui no Olímpia, né? Isso foi em 99, né? E de lá pra cá, aí vem cantando aqui no Brasil, e foi aí que eu escolhi o estilo sertanejo. Mas por quê? Eu falei assim, olha, eu sou nascido em Maringá, nasci indo no rodeio, lá assistindo o Sítio de Chororó, que ele saiu da região do Paraná, então ele sempre cantava lá, e eu cantava sempre na roda de amigos, né, cantando música sertaneja, e aqui eu queria fazer o inverso que eu fiz lá no Japão, porque no Japão eu falei, poxa, eu quero mostrar o lado nosso brasileiro para os japoneses, que nós também carregamos a cultura, né, japonesa, né, cantando em japonês. E aqui foi o inverso, eu falei, agora eu quero mostrar que nós também somos brasileiros e que nós também, Niqueis, cantamos músicas brasileiras, né? E no meu caso, sertanejo. Então foi aí que eu me lancei, né? E comecei a fazer meu trabalho e graças a Deus até hoje, aí, 23 anos de carreira, 8 CDs lançados aqui no Brasil e no Japão. Caramba, hein, meu? Era impressionante. Oh, e essas histórias aí, a gente não sabia, a gente acompanha o Joey há tanto tempo. É o que eu falei. Acompanhar o Joey a gente acompanha, mas essas histórias, né? Pelo menos não era do meu conhecimento. Não, nem eu sabia. Ô, Joey, dá uma palhinha aí no Sonho de Brasileiro. Olha lá, pedido do Maurício, hein, ó. Meu Deus, olha, como é que fala? É o Boninho que tá falando. O nosso diretor artístico aí. Eu vou cantar só o finalzinho dessa letra, que ele fala assim: muito obrigado, Japão, por me acolher, por me cuidar. Muito obrigado, Japão, mas o Brasil é o meu lugar. Muito obrigado, Japão, por essas lágrimas e pelas glórias. Muito obrigado, Japão, esta é a minha história. Louco demais. Ô, louco, hein, meu? E essa letra, para nós que já trabalhamos lá também, como, né, Decassegues também, ela identifica muito, né? A gente se identifica, né? Exatamente, que a letra, na verdade, eu quis homenagear todos os brasileiros que estão lá, né? E também a letra, ela fala muito assim do sentimento das pessoas que saem de casa e vai para um outro país ou vai para outra cidade e deixa os familiares para trás, né? Então fala muito sobre essa questão de valores, né? Sim. Tanto que eu falo assim, tem a parte que ela tem uma narrativa, ela fala assim, me deu até um branco agora aqui, essa pessoa de quem falei lutou e venceu em solo ancestral, longe de sua terra natal, e assim aprendeu que devemos amar profundamente as pessoas que estão ao nosso lado. Pois caramba, hein? É um valor, né? É um valor da família. Com certeza. Isso é impressionante. Meu... E, Joey, a partir de que momento que você conseguiu viver só da música, realizar esse sonho de você, né, o pessoal fala assim, hoje eu faço o que eu gosto, então não é mais como trabalho. Sim, né? sim. A partir de que momento que você começou a viver só da música e... Bom, depois que eu me lancei em 99, né, a gravadora que a gente trabalhava, tudo, depois acabou a empresa que patrocinava, acabou encerrando os trabalhos, a gente acabou desvinculando e comecei a trabalhar sozinho. Foi um ano bastante difícil, né, isso foi a partir de 2000, 2001 mais ou menos. Naquela época, quando eu me lancei, a primeira coisa que o pessoal fala assim, me chamavam de louco. Eu falei assim, Joey, você é louco. Você largou a carreira lá no Japão, né, uma carreira que estava até, talvez, não certa, tudo é incerto, né? E você vem para o Brasil cantar música sertaneja sozinho. Naquela época não tinha, o sertanejo era só dupla. Nossa, dupla. Somente dupla. Então você é louco, cara. Só ficava sozinho quando
o outro morria. O outro morria, exatamente. Então, mas assim, foi um grande desafio e muitas pessoas que estavam ao redor, assim, falam assim, poxa, você tá batendo com a cabeça na parede, né? Mas alguma coisa assim, que sempre falar assim, não, eu acredito, né? Muitas pessoas chegaram a falar, você já era, sabe? Muitas coisas. Na época, uma época eu também participei do Raul Gil, né? Tinha vários Nikkeis, éramos 5 Nikkeis, também participamos lá, mas eu sempre tive ajuda. Isso é uma coisa que o pessoal fala, pô, já, por que você faz tanto evento beneficente, por que você ajuda tanta entidade? Porque eu sempre fui ajudado desde o início da minha carreira, durante toda a minha vida. Sim. Eu falei que eu ganhei a passagem, eu comentei que muita gente me fez doações para eu poder ir para o Japão. E quando eu estava começando aqui em São Paulo, nossa, eu passei muitas dificuldades, assim, e fazia de tudo, para tudo que eu ganhava eu mandava para minha família em Maringá. E eu tinha amigos, né? Na época também o próprio saudoso Paulo Kobayashi, né? Ele juntou, eu frequentava um karaokê, que inclusive quem me apresentou essa turma toda foi o Minoru Camachi, que é um grande amigo meu, que conheci ele na época da adolescência, né? Antes de ir para o Japão. E tanto que a gente ia nos bailes, na IP, ele nem comenta, mas eu que, primeira vez que ele dirigiu, eu que dei o carro para ele, do pai dele. Eu pegava o Minoru, não me bate. Inclusive ele já, hoje, né, ele é um grande empresário de sucesso da Perfumaria Soneda, né? Soneda. Inclusive ele já teve um karaokê também, né? Exatamente, lá o Yellow Car. Né? Verdade. E aí o Minoru me apresentou, né, para o Paulo Kobayashi e o grupo lá, e a gente frequentava o karaokê ali na frente do Yayoi, era o restaurante Yayoi, na frente do Maxud Plaza, né, e naquela época eu comecei a cantar, nossa, eu fazia muito poucos shows, né, eu fazia, sei lá, 3, 4 shows por ano, né, então o que eles fizeram? Eles juntaram os empresários que tinham lá, muitos empresários amigos que estavam lá, e cada um ajudava um pouquinho, sabe, tinha R$200, né, por mês. E todo lugar que eu cantava, que nem eu ia cantar no Festival do Japão todo, eu colocava um banner com um monte de logotipo lá deles, né, para retribuir, sim, gratidão, né. Ô Joey, só para te interromper um pouquinho, só para a gente amarrar a história então. Então você sai de Maringá, trabalhando com o Sasaki-san, é isso? Sasaki-san, né? Sasaki, E de lá você vem para São Paulo para tentar a carreira só de cantor, é isso? Não, eu fui primeiro pro Japão. Foi pro Japão. Depois do... Isso daí você tá falando depois do Japão. Eu voltei pro Japão, fiquei mais 2 anos e meio lá, né? Como cantor já. Aí eu me lancei lá e comecei a fazer vários shows lá no Japão. Aí depois falando, agora vamos voltar pro Brasil para me lançar aqui. Me lancei no Olímpia, né? Depois disso... Então na volta você já voltou como cantor já. Hein? Já voltei, isso em 99 como cantor já. Lançado lá no Japão, depois vinha para cá. Aí lançamos o CD álbum, né? Certo. E aí aqui em São Paulo você já ficou? Exatamente. Então essa fase aí que a gente estava falando foi de 2000 e 2001 em diante, né? Que juntou aí o grupo, né, de amigos aí do Paulo Kobayashi, né? E eu fazia alguns shows, né? Depois disso, foram acontecendo várias coisas que a gente foi plantando, os próprios eventos da comunidade foram crescendo, porque na época os eventos, o próprio equipamento de som, não era que nem o Maurício hoje tem, sim, era tudo equipamento do Kaikan. Né? Então era aquele que bem básico, né? Bem simples. E eu sempre falo assim, gente, tem que alugar um som, colocar um som melhor, porque aí o show fica mais bonito. Né? Era bastante difícil, o pessoal não entendia muito, né, isso, né? E eu estava vindo como cantor. E então, assim, até mesmo para ser remunerado, era uma coisa muito difícil, né, isso, né? O pessoal entender que você vivia de música, sim, né? Mas depois, com o tempo, a gente começou a fazer o trabalho, através do nosso show, a gente começou a mostrar um pouquinho mais do que é nosso trabalho, né, diferenciar, fazer algumas coisas diferentes, e foi aos poucos, né, a gente começou crescer as pessoas que curtem nosso trabalho, nossos fãs, aí as pessoas começaram a curtir mais, e foi crescendo, aí começou a entrar mais
apoiadores, mais empresas, aí veio o Bradesco, depois veio o Santander, veio a Sakura, né? E várias empresas que até hoje, né, nos apoiam, né? Então, assim, é muito legal que esse apoio que a gente teve, né, junto à comunidade. Por isso que todo evento beneficente que a gente chama, quando eu falo sempre assim, ó, se eu não tiver nenhum show, que eu preciso pagar minhas contas, claro. Né? Se eu não tiver nenhum show, pode contar comigo. Pode contar. Então, né, a gente fez bastante isso, né? E então já está enraizado isso, já desde o início da minha carreira, tanto que os primeiros eventos que eu cantava aqui em São Paulo foram nos eventos beneficentes, né? Foi no Kibonoye, na Festa do Verde, lá no Kodomo no Sono, foi no Koi no Sono, foi no Yasuragi Home que eu comecei a cantar e começar a me divulgar aqui na comunidade também. Depois vem crescendo, comecei a fazer, fazia também rodeios, fazia shows, sempre tive a minha banda, né? Então foi mesclando aí os eventos, né? E graças a Deus hoje a gente está aí correndo, né? Apesar que a pandemia deu mais paralisada, porém nós tivemos que nos readaptar. Reinventar, verdade. Apareceu em tudo quanto é live esse homem aí. Todas as Pelo lives, amor de Deus. Você ligava a internet, você ligava a internet, era o Joey lá. O YouTube era o Joey. Facebook era o Joey. Tava... Não, no ano passado foi uma bateria mesmo de lives, né? Tanto que o ano passado o que me desacelerou um pouquinho foi porque eu acabei testando positivo do Covid, né? Eu tinha feito naquela semana, foram 9 lives. Nossa. Né? Então foi assim, uma bateria de lives. Naquele final de semana eu já tinha feito 5. Né? Eu fiz na sexta, no sábado, fiz 2, depois no domingo mais 2. Né? E depois eu acabei num evento mais formal, acabei pegando. Mas fiquei muito ruim, né? Fiquei muito ruim. Depois eu dei uma desacelerada e esse ano também, né? Veio um ano um pouco diferente do ano passado, né? Mas o ano passado a gente fez muitas lives assim, realmente beneficentes para ajudar as entidades, né? Que a gente sabe que as entidades estão precisando. E fizemos aí, graças a Deus, aí todo mundo veio prestigiando, né? Os nossos trabalhos. E eu vou falar, hein? Eu mesmo não sabia que você estava doente. O Maurício que veio com essa informação, a gente estava até em treinamento. Estava em treinamento no dia. E aí o Maurício falou assim, pessoal, queria pedir um favor pra gente fazer uma oração pro Joey. Foi mesmo. Que ele tá internado. E logo depois eu te mandei uma mensagem, eu falei, não tava sabendo, tá tudo bem, né? Mas graças a Deus que deu tudo certo, né, Joey? Olha, eu agradeço a Deus mesmo e meus familiares, entre os amigos aí que... Né, eu não quis comentar muito na época, porque nem eu sabia da gravidade do que eu tava. Porque eu tava lá internado e eu achava que tava assim, quando é que eu vou sair daqui? Porque eu não fui entubado, graças a Deus, não tive muitas, não sentia muita falta de ar. Então pra mim eu tava normal, mas depois que eu saí que eu fiquei sabendo que eu fiquei com 80% do meu pulmão comprometido. Né? E graças a Deus, aí... não ficou sequelas, né? A gente tá seguindo aí, cantando. Do jeito que ele Deus grita aqui agora, saiu. Que cantou agora, você é louco. Tá aprovado, né? Se fosse só 20% do pulmão aquilo lá, eu ia falar, caramba, meu. Verdade. Que negócio que é esse? Pode perguntar. Faz a sua pergunta. Não, posso manda aí. Perguntar? E o Joey, assim, além de você, a gente sabe também da Pamela, que é conhecidíssima nossa aqui, já esteve aqui no nosso Pode Chegar, né, Alex? Sobrinha do Joey. Sobrinha do Joey, canta demais também, uma simpatia gente finíssima, de pessoa, gente finíssima, bonita, verdade. E além dela, tem mais alguém da família que você inspirou aí também, Joey? Olha, tem, na verdade tem alguns parentes mais distantes, filhos de primos, que eu sei que também cantam, mas a Pamela acho que é a mais forte mesmo, né? É a mais forte que desde os 2 anos de idade ela já cantava, né? 1 ano e pouco, na verdade, ela já cantava, né? E minha irmã também cantando, acho que até o 9º mês da gravidez dela, ela estava cantando nos palcos ainda, né? Então a Pamela já cantava na barriga da minha irmã. E tem muito sucesso, tem um carinho enorme pela Pamela aí, sempre que pode, né? A gente sempre tá junto. Antes eu dava conselhos para ela,
né? Hoje inverteu. Hoje é assim, eu ligo pra Pâmela, eu falo, Pâmela, dá uma olhadinha, vê como é que tá isso aqui. Aí ela me dá as dicas agora, porque ela faz faculdade de música, tudo, então é muito legal. Então essa reciprocidade é muito conhece muito e tá dando aula agora. Tá dando aula. Tá dando aula. Muito bem. Dando aula pra muita gente conhecida também. Aí. Verdade. Então... Porra, bacana isso, né, Rafa? Muito bacana. E a gente, vira e mexe, a gente encontra com ela, a gente tem a oportunidade de vê-la cantando e vimos esse domingo também, né, Rafa? Esse domingo aí já tava frio e ela ainda cantou Let It Go. Aí esfriou mais ainda. Entendi. Aproveitou o frio, né? Aproveitou o frio. E você sabe o que é interessante? A questão até da pandemia, né? Que no caso mesmo da Pâmela, né? Foi muito legal que deu uma abertura, assim, uma exposição para a Pâmela muito legal. Muitas pessoas conheceram mais ela, né, graças às lives que tiveram. Sim. Né? Então isso é muito legal também. Que a gente, por mais que tenha coisas negativas, mas às vezes dentro de numa fase difícil, as pessoas começam a achar coisas muito boas, né, para tá trazendo para o seu dia a dia, né? Sim. E a Pâmela foi uma dessas pessoas. Né? Ô, Joey, fala aí um cantor sertanejo que você admira hoje. Cara, tem vários, né? São vários, mas acho que o mais que eu tive até a oportunidade de fazer um vídeo show com ele foi o Chitãozinho Chororó, né? Como eu falei, eu cresci lá em Maringá nos rodeios assistindo ele. Eu era pequeno, mas sempre estava lá assistindo ele. Gravamos aí um vídeo show, na época que eu me lancei aqui no Brasil. Fiz um outro programa também, na época tinha o Japa na TV da Record, né? Que ele perguntou para o Chitãozinho Chororó, falou assim, poxa, ele era meio brincalhão, eu quero fazer uma dupla, você tem alguém para me indicar? Aí o Chororó falou assim, pô, por que você não chama aquele cantor lá do Japão famoso lá? Ele falou, Joey? Eu falei, o Joey Hirata. Eu falei, caramba, o cara falou meu nome, cara. Não conhece. Então, e assim, cara, é o Chitãozinho Chororó, com certeza. Ô, Joey, você falou um negócio interessante, né? E você falou Chitãozinho Chororó, a música preferida do Alex é Evidências. Na verdade, vocês podem dar uma palhinha, vocês juntam aí. Dá uma palhinha. Na verdade, a música preferida é do William. É do William. Mas como o William não tá aqui hoje e você é o segundo titular, você não, quem tá no lugar do William é você, o trouxa. Dá uma palhinha aí com o Joey, pô. Não, deixa só o Joey cantar. Melhor. Ô, Alex, você vai, nosso público também quer ouvir um pouquinho do seu eu vou cantar outra talento. música depois. Você vai cantar outra música? Ô, Joey, canta um pedacinho aí de uma música. Pô, vocês estão pedindo cada coisa aqui hoje, é difícil, hein? Vamos lá, vamos ver se sai. Qualquer música do Chitãozinho, só um trechinho. E nesta loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do teu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Vamos lá! Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver pra mim. Mandamos bem. Já estão contratados aí pra trabalhar. Sertanejo oriental, hein, Joey? Acho que não tem no mercado isso. Não tem. Nós vamos estourar. O William não tá aí, a gente arrebenta, velho. Porque o William canta mal, hein, velho? Falando nisso, o William tá só na vida boa agora. Tá. Depois a gente pra trabalhar aqui. Ele falou, não, pode chegar, não pode ficar de folga, não. Pode tocar lá. É isso aí. E tamo aí, né? Ô, Joey, estamos chegando no finalzinho do nosso programa aí. A gente queria que você deixasse um... Oi. Alex, você me permite falar um negócio com o Joey aqui? Pode falar. Ó o Boninho. Fala aí, Boninho. Ô, Joey. Olha lá. Que chique. Mal, o cabelo tá top, hein? Curti. Backstage, né? Tá feio. Eu queria só falar pro Joey que se a HM Som existe é
por conta do Joey, viu? Se não fosse o Joey que tivesse tido a coragem de fazer essa empreitada junto comigo, eu não estaria aqui hoje. Então, Joey, te agradeço do fundo do meu coração. Você, é um paizão que me ajudou muito e tem me ajudado até hoje. Então, gratidão enorme pra você, viu? Arigatô sempre, viu? Pô, que legal. Ô, Mal, inclusive, conta aí por que chama HM Som aí. Conta aí. Ele que vai contar. Conta aí, Joey, por que chama HM Som? Bom, primeiro, né, Maurício, eu tive a oportunidade, né, de conhecer o Maurício, nosso amigo Newton, né, que apresentou, e na época ele falou assim, ele quer montar uma empresa de som, né, e o Maurício, ele tem muitas ideias, né, muito boas. Aí ele falou, não, vou fazer comprar isso. Eu falei, Maurício, meu Deus, calma, a gente não tem nem... Segura. Eu falei assim, não tem nem cliente ainda, calma, tem que começar devagar, assim, vamos devagar, vamos plantando, tal, não sei o que. E fui conhecendo ele, e surgiu o HM Som. H é de Hirata e M de Maruyama, né, do sobrenome, nossos sobrenomes, né, e a gente começou a fazer o trabalho junto, fizemos vários eventos, mas infelizmente, assim, até devido à carreira mesmo, que foi bem numa fase que, nossa, eu tava assim, minha fase de shows tava muito intensa, né? E vocês percebem o Maurício, né? Ele não dorme, né? Verdade. Ele trabalha pra caramba, ele é um cara hiper esforçado, hiper profissional, e eu não tava conseguindo mais acompanhar até o Maurício, né, Maurício? Mas assim, a amizade que a gente criou, né, esse carinho principalmente, toda vez que eu preciso de alguma coisa, ele sempre tá à disposição, né? Ele me ensina muitas coisas que eu sei hoje também nos shows, né, que eu faço, as regulagens, ele me ensinou muita coisa. Então, assim, o carinho é recíproco, viu, Maurício? Viu? Tá vendo a gente aí, mas o carinho e a consideração, eu te trato realmente como um grande irmão aí. Você me chama de pai, não. Irmão. Porque aí a gente já tá... Né? Irmão, somos irmãos. Eu vou falar uma coisa. Eu conheci o Maurício nessa época. E na verdade, a gente conheceu, eu também tava corrido, e acho que foi até uma das primeiras vezes que eu e o Joey conversamos de fato, né? Que eles foram lá na produtora que eu trabalhava, né? Por intermédio do Nil. Sim. E aí eles foram apresentar, que a gente estava na mesma situação que eles, né? A gente não organizava o evento, a gente era contratado também nos eventos, com a parte de vídeo. Mas foi lá que eu conheci o Maurício também, estava no comecinho da HM Som, né? Sim. E aí um dia, depois de um bom tempo, que eu lembrei dessa história. Do nada, o Maurício falou do Joey, a gente começou a falar. Falei, caramba, você foi por lá. Isso, né? E você vê que interessante. Como é a corrente do bem. Sim. Começou com a ajuda do pessoal ajudando o Joey. Hoje o Maurício agradecendo o Joey pela ajuda. E o Maurício também, como o Joey, ajudando tantas outras pessoas. Sim, fazendo tantos outros eventos beneficentes, sem ganhar absolutamente nada em troca. Sim. Só se doando. Então é muito legal essa corrente do bem, né? Demais. E o William também, né? O William também, sem dúvida nenhuma. É uma amizade que eu tinha através do Minoru também, da época quando eles organizavam as baladas lá no Niquenguera, né? Lembra do Carnavais, né? Os grandes eventos que eles organizavam. E eu falei com, né, o William deu essa oportunidade, né, da HM Som, através do Maurício também, a gente levar e mostrar, né, esse trabalho que virou uma parceria, né, fechado até hoje, né? Então é muito legal que vem assim, né, é uma cadência de coisas boas acontecendo. Sim, né? Verdade. Isso é muito legal. Exatamente. Só para encerrar, eu vou contar uma historinha, eu já contei até pro Joey. Tem 2 amigos meus que agora vão ficar pé da vida comigo. Isso é bom. Olha só, tem um amigão meu que é o Célio Azuma, lá do Ceasa, né, da Gramado, e o Marco Sato. Os 2 são amigos, né, época de balada, era um show do Joey. E aquela época lá, você lembra dessa história, né, Joey? O Joey jogava bola e camiseta. Até hoje. Até hoje. Até hoje. Aí tinha uma camiseta do Joey Hirata, e ele jogou
pra galera. E a camiseta já estava na mão do Célio. Pô, o Célio é grandão, né, meu? Já tava na mão dele. Veio um outro moleque e na hora que tava na mão dele, ele tomou a camiseta da mão do moleque. E você acredita que deu briga por causa da camiseta do Joey Hirata. Então aqui, ô Joey, por favor, mande um abraço aqui pro Célio Azuma e pro Marcos Sato. Célio, Marcos, ó, grande abraço. Cara, não precisava brigar. Depois era só chegar lá atrás que eu dava outra camiseta. Tá aí, ó. Hoje você conta isso pra eles dão risada, mas naquela época deu briga, viu? Mas por causa de camiseta do Joey Hirata. Cara, mas é interessante que eu já vi algumas cenas parecidas, assim, entre obaçãs, até, sabe, senhoras, né? Se pulando no chão. Eu falei, calma, gente, calma, eu dou outra. Tem um lá que eu joguei uma camisa P, quando eles foram, a pessoa pegou lá, conseguiu brigando, esticando, eu falei, cara, essa não serve mais pra mim, virou GG. Esticou tanto. Esticaram um de cada lado, ficou gigante a camisa. Mas legal, cara, cada história, hein, meu? Hoje a gente conheceu um pouco da vida do Joey, né? A trajetória dele aí. Acho que quem já admirava, depois dessa história, passa a admirar mais ainda, né? Exatamente. Mas temos muitos amigos em comuns, viu? Demais. Muitos amigos em comuns aí, de toda a trajetória da minha vida aí, né? E a gente só tem gratidão mesmo por todos eles aí que sempre nos ajudaram, né? O próprio Marcelo Hideshima também, que, nossa, foi ele e o Minoru fizeram trabalhos incríveis aí no início da minha carreira. Então a gente realmente tem que agradecer a todos eles. E a todos que nos ajudam até hoje, né? Então, quando o pessoal fala assim, poxa, que eu ajudo as entidades, na verdade não é que eu ajudo as entidades, elas me ajudaram. Eu só estou agradecendo tudo que elas fizeram por mim, na verdade, né? E os amigos também. Então, quando a gente vê alguma coisa que precisa, eu falo, tamo lá, chama, se eu não tiver nada, pode contar comigo, né? Boa. Mas deixa um recado aí pra nossa galera agora, Joey, pra galera que está nos assistindo. Bom, primeiramente aqui eu quero desejar, primeiro, muita saúde a todos, né? Acreditar que realmente essa fase vai passar, né? E que tudo será diferente. Esse valor os valores que estão aflorando cada vez mais dessa questão, coisas pequenas que a gente não dava muita importância, né? Um abraço, né? Um encontro de família, um abraço no amigo, sabe? O direito de ir e vir, que era uma coisa normal, que hoje já se torna uma coisa mais valiosa, né? Então acho que tudo isso está trazendo realmente uma grande lição para todos nós, e que depois de tudo isso que vai passar, com certeza tudo vai ser muito melhor. É isso aí. Caramba, hein? Top, hein? Joey, mais uma vez, cara, obrigado. Gratidão, aí. Joey. Muito obrigado, hein? Meu, eu acabei mandando o convite aí em cima da hora, mas obrigado aí, você sempre tá na correria por ter aceitado, ter vindo participar do nosso podcast. Foi um grande prazer, com certeza. Cara, obrigado mesmo. E, meu, quando precisar também, conta com a gente aí, estamos aí, né, Rafa? É isso aí. Obrigado. Maurício também, o que precisar do Maurício, pode falar, porque do jeito que ele falou, Posso falar pro pessoal seguir minhas redes aí? Claro. Fazer um merchan, né? Ó, então, e até os próximos shows, se já tiver algum, né, Joey? No Instagram, né, Joey Hirata, tá? Aí no Facebook tem Joey Hirata 1, Joey Hirata 2, Joey Hirata 3, Joey Hirata 4. Que Facebook... Ele limita, né, o número de que eu não sabia abrir página, só abria perfil, né, cara? Hoje eu não consigo juntar tudo, então tá tudo aberto lá nos meus perfis individuais, né? E tem o meu site, joeyhirato.com.br, né? E nesse mês, já no final do mês, no dia 28, teremos uma live aí híbrida no Nippon Country Club, né? Que será o Nippon Fest, que é um dos eventos presenciais que se tinha lá no Nippon Country Club, que vai ser uma live híbrida, né? E depois no final, mais nos decorreres aí do ano, vai vir mais algumas coisas que nós estamos preparando, alguns projetos, música que eu vou lançar, um novo clipe que eu vou estar lançando, que a gente tinha lançado, né, o Arigato Brasil, que fez um grande sucesso, e também um novo clipe com uma super produção que já era para ter saído, só não saiu porque a gente não conseguiu gravar o clipe por causa da pandemia, mas assim que liberar a gente vai gravar e vamos lançar, se Deus quiser, ainda esse ano. Que bacana. Que legal, hein? É isso aí. É isso aí. Rafa, valeu, hein? Pô, eu quero agradecer também. Valeu, William. Obrigado aí, viu? Pode ficar um mês aí a mais. Gostei aqui da brincadeira.
Legal, né? Obrigado pelo convite aí também. É isso aí. Gostei. Obrigado, Rafa. Obrigado, Joey. Obrigado, Maurício. Paulo, pode pagar mais o episódio de hoje que a gente merece, hein? Eu e o Rafa destruímos hoje. E quem é o pai do Maurício, na verdade, é o Paulo, viu? Exatamente. Ele é o pai. Eu sou irmão. Pai Paulo. Ele é pai. Agora tem um filho que nem esse, não sei se é muito bom, não. Mas é isso aí. Pessoal, muito obrigado aí. Acompanha aí nosso podcast, se inscreve no canal, compartilha o vídeo do Joey aí, a história dele, pros amigos aí, né? É isso aí. Deixa um comentário bacana aí pro Joey que ele vai ler aí também. É isso aí. É isso Valeu, aí, gente. galera. Obrigado, Um abraço. Um abraço. Valeu.